pessoal, aqui é a Thalita e bem-vindos à Casa da Coruja. E hoje eu vou falar pra vocês sobre alguns livros para conhecer melhor a história do Brasil. Bom, não vou falar com vocês de livros didáticos de história, mas livros realmente de literatura que trazem eventos da história do Brasil que ajudam a gente a compreender um pouco melhor a nossa história de uma maneira muito mais divertida. Eu vou falando eles mais ou menos na sequência dos eventos históricos que eles vão retratando. E o primeiro livro que eu vou falar é um livro que eu acabei de ler, é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Machado. É um pequeno calhamaço, mas um calhamaço que você lê muito rápido, você nem vê as páginas passando. Aqui a gente vai ter a história da Querinde, que nasceu na África, mais especificamente em Savalu, e a gente vai acompanhar ela desde a sua infância na África até ela ser capturada por traficantes de pessoas que vão trazê-la para o Brasil para se tornar escrava. O livro começa mais ou menos em 1790, 1795, e a gente acompanha ela por uns 60, 70 anos da sua vida até ela já tá bem velhinha. E a gente passa por vários eventos da história do Brasil. A gente tem a Proclamação da Independência, a gente tem a Revolta dos Malês, que foi uma das revoltas do nosso período imperial, que muita gente talvez não conheça, mas é descrito com muitos detalhes aqui. E o mais legal desse livro é que ele conta a nossa história pela visão de uma mulher negra, de uma mulher que foi escravizada no Brasil. Normalmente a gente costuma ouvir sempre a história do lado dos colonizadores, dos brancos, que tem uma visão bem diferente, né, da nossa história, e aqui a gente vai ter o outro lado da moeda, como que um escravo via o Brasil naquela época. Ela vai falar muito sobre os costumes do Brasil, a vida realmente, o dia a dia do escravo, o dia a dia das cidades. Ela passa por várias cidades, então a gente tem um retrato de várias cidades daquela época, de Salvador, do Rio de Janeiro, de Santos, de São Paulo. Então realmente é um retrato bem completo. E além da história do Brasil, a gente também tem um pouco da história da África, porque em um determinado momento a protagonista acaba voltando para a África, e a gente vai ter uma narrativa muito interessante de não só como a África influenciou o Brasil quando os vários africanos vieram para cá, mas também como o Brasil influenciou a África, porque muitos escravos, depois que eles eram libertos, eles acabavam retornando para a África e eles levavam todas aquelas experiências, todos os costumes que eles adquiriram no Brasil, eles acabam levando de volta para a África, e isso acaba mudando também a vida e o cotidiano na África em si. Então é um outro ponto muito interessante também, que normalmente a gente não estuda, a gente não aprende, mas eu achei incrível o que a autora trouxe aqui pra gente, toda a pesquisa envolvida nesse livro, todos os detalhes da história que ela trouxe. Vale muito, muito a pena ler esse livro mesmo. Não se assustem pelo tamanho, é um livro incrível. Continuando na época do período imperial, eu trouxe Angola Janga, do Marcelo de Salete. Esse aqui, na verdade, é um quadrinho que ele vai contar a história do Quilombo de Palmares. E é realmente a história do Quilombo. A gente não tem a história do zumbi ou a história de algum dos habitantes do Quilombo. É realmente o Quilombo em si. Tanto é que a gente não segue um só protagonista, a gente vai tendo várias histórias que vão se intercalando. Essa história ela é um pouco fragmentada às vezes, a gente tem várias peças de um quebra-cabeça que a gente tem que ir montando, porque o autor conta um pedacinho de uma história de uma pessoa que está tentando fugir da escravidão e ir morar no Quilombo, um pedacinho da história de um dos líderes do Quilombo, para realmente a gente ter várias visões de como esse quilombo funcionava. A gente não tem um protagonista, a gente não segue uma pessoa só, são várias pessoas que vão nos sendo apresentadas pra gente realmente ter todos esses lados do quilombo. Como era chegar até ele, como ele se escondia dos portugueses, como era a vida lá dentro. Ele pode parecer um pouco confuso no primeiro momento, porque, como eu falei, é uma história bem fragmentada. A gente vai vendo pedaços da história de várias pessoas e só depois de algumas páginas que a gente vai ver como elas vão se interligando, como que uma pessoa tem relação com a outra e por que a gente teve o foco naquele determinado personagem no determinado momento. Mas depois que você pega esse ritmo da história, que você entende como o autor tá contando, tudo vai se encaixando, você realmente entra na narrativa e é muito interessante você ver o quilombo em si, como ele se formou, como ele resistia, como era a vida lá dentro. Sem falar que por ser uma história em quadrinho, a gente acaba tendo muitos visuais da época. É um quadrinho com poucas falas, às vezes a gente passa páginas e páginas sem fala, só com as imagens. Isso também traz uma experiência de leitura muito diferente, porque a gente não tá vendo só
palavras na nossa frente, a gente tá vendo imagens e isso às vezes faz com que a gente tenha uma visão parece que mais realista, mais próxima do que estava acontecendo. Eu gostei muito desse quadrinho. Avançando um pouco na história, a gente vai para o Brasil, produtor e exportador da cana-de-açúcar, com os livros do José Lins do Rego, do ciclo da cana-de-açúcar. A gente tem Menino de Engenho, Fogo Morto, Doidinho, Banguê, O Moleque Ricardo e Usina. São os livros que compõem esse ciclo, eu só li esses dois. São livros muito interessantes porque eles vão contar pra gente a vida nos engenhos de açúcar. Em Menino de Engenho, a gente vai ter a visão de um menino que vai morar no engenho do seu avô. Então aqui a gente tem como era crescer nesse engenho, os costumes do senhor de engenho em si, realmente o lado rico da coisa. E aqui em Fogo Morto a gente vai acompanhar um protagonista que já é um senhor, que ele mora no entorno do engenho. Ele sempre trabalhou pro engenho e agora ele já tá no final da sua vida, não trabalha mais, mas ele ainda tem esse laço de subordinação com o engenho em si, e a gente vai vendo tanto a história desse senhor quanto a história do senhor de engenho em si, que nesse livro aqui a gente já tem um engenho em decadência. Então aqui a gente tem um engenho em pleno funcionamento, um engenho rico, próspero, e aqui já é um engenho sofrendo as consequências da queda da venda e da exportação do açúcar no Brasil. Já é mais pro final do ciclo da cana-de-açúcar. Como eu falei, os livros do ciclo da cana-de-açúcar vão mostrar essa fase da história do Brasil em que o Brasil era grande produtor de açúcar. A gente vai ter tanto a visão dos produtores de açúcar em si, dos senhores de engenho, da riqueza que isso gerou, quanto as influências que isso vai ter na vida das pessoas mais pobres, como era a relação das pessoas mais pobres com os senhores de engenho, como eram subjugados, como eles eram tratados, como era o trabalho. É muito interessante e esses livros, como um conjunto, trazem uma visão bem completa, vamos dizer assim, com várias perspectivas diferentes sobre essa época. Por fim, um livro de uma época bem mais recente da ditadura militar, que é O Que É Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira. Esse livro aqui é baseado nas experiências do próprio Gabeira. Ele foi um militante na ditadura militar, ele participou da resistência. E aqui a gente vai ter a história de como um grupo da resistência sequestrou um embaixador dos Estados Unidos para conseguir fazer uma troca entre presos. Eles iam trocar o embaixador dos Estados Unidos por os presos políticos da época, amigos desse grupo de resistência. E esse livro eu achei muito interessante porque aqui a gente não tem um grupo super organizado que sabe o que tá fazendo. Sabe quando a gente pensa assim naqueles filmes de Hollywood em que tem toda a militância ali organizada, toda cheia da burocracia, que sabe perfeitamente o plano perfeito e tudo vai muito bem? Não, aqui a gente tem um bando de jovens completamente perdidos no que eles estão fazendo, simplesmente querendo lutar contra aquele governo opressor, mas sem saber muito bem como, sem se organizar, meio na tentativa e no erro. E a gente vai vendo que durante a ação que eles vão realizar para sequestrar esse embaixador, eles vão cometendo erros que vão ser cruciais ali para aquela ação, que pode fazer tudo acabar muito mal. E, como eu falei, é uma história verídica. O Gabeira realmente participou do sequestro desse embaixador e tudo que aconteceu aqui foi realmente o que aconteceu na vida real. Então não é imaginação do autor. Realmente existiam esses grupos que queriam lutar contra o governo, que sabiam que estava muito errado o que estava acontecendo, mas que ainda não tinham exatamente noção de como fazer isso, de como resistir. Eu amei esse livro aqui, eu acho que esse foi um dos livros que me fez me apaixonar mais pela literatura brasileira, para querer ler livros que tragam mais eventos da nossa história, para conhecer melhor. Às vezes a gente lê vários livros sobre histórias de guerra na Europa, sobre os eventos que acontecem nos Estados Unidos, e a gente acaba esquecendo sobre a história do nosso próprio país. E tem tantos livros interessantes produzidos que vão contar sobre esses eventos de uma forma tão envolvente que você vai passar ali horas se divertindo e ainda conhecendo um pouco mais sobre o nosso país. É por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês hoje, pra mostrar um pouquinho do que eu li da literatura brasileira, mas com essa pegada de realmente retratar eventos reais que aconteceram na nossa história. Se vocês têm algum outro livro desse jeito também pra me indicar, deixa aqui nos comentários. Eu tô adorando ler livros nesse estilo, assim, principalmente livros sobre a ditadura militar. Eu quero muito ler livros sobre esse período e eu não conheço tantos títulos assim, então deixa aqui nos comentários as suas dicas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!